Muito bem. Pergunta sobre forma-pensamento. O que é forma-pensamento, né? As formas-pensamentos, meus amigos, são campos, lembra das leis, né, cósmicas, dos hermenêuticos, é que o universo é mental. Quando você vai estudar o budismo também, você entende de alguma maneira que ele está dizendo que o universo é mental. Tanto que a grande mudança de estado é uma mudança de perspectiva, é de olhar, né? Por quê? Se o universo é mental, eu mudo minha mente, logo o universo muda, certo? Assim é para os Vedas, os hindus, muitas correntes já compreenderam o poder da mente. O que as pessoas chamam de magia e de fé, muitas vezes é o poder da mente. Não é assim, foi o poder da mente que me curou, pode até ter sido, mas a mente também tem a capacidade de criar mecanismos de cura ou achar mecanismos e objetos de cura. Por exemplo, a descoberta de um remédio, uma planta conversar com um pajé, uma planta conversar com uma curandeira. Quem foi que aprendeu? Acho que ela testou tudo. Algo chamou aquela pessoa para aquela planta, certo? Uma essência daquela planta, né? E isso acontece de uma maneira artificial também. Vamos dizer que a forma pensamento da planta, aquela essência, tem um formato, né? Tanto que algumas pessoas podem chamar e ver como uma entidade, como uma fada, como isso, como aquilo, depende do seu repertório imagético, certo? Então, uma forma pensamento pode ser uma coisa negativa. Então, por exemplo, se eu vejo muitos filmes de terror, aí não tem aquela mulher lá que sai do poço, aquela mulher já virou muito, tem de forma pensamento igual aquela mulher do poço, vocês não acreditam. Não é um espírito, é de tantas pessoas terem medo e ficarem pensando e assistirem, blá, 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 que criaram uma forma pensamento. Então, isso dá para além da memória do filme. Criou-se verdadeiramente uma assombração. Só que essa assombração não tem alma, não tem espírito, não tem vontade, ela é só uma forma pensamento. Existem formas pensamentos mais elaboradas, que não são feitas sem querer, igual essa. Quer dizer, eu sou um mago, eu entendo como funciona, e eu crio uma forma pensamento e eu faço um comando para essa forma pensamento. Então, por exemplo, às vezes a gente abre um rito com alterador de consciência ou sem alterador de consciência, mas os Exus, principalmente, eles conseguem fazer rondas, né? E entender porque eles são os guardiões das portas, das porteiras, dos portais. E você tem aproveitadores de portais que não são espíritos, que são formas pensamentos, que são formas pensamentos que foram criadas, comandadas, programadas por magos que aproveitam esses portais para canalizar e captar energia, porque essas formas pensamentos, elas precisam de energia. Isso é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, a obsessão, ela funciona um pouco como essas formas pensamentos tiram energia para levar para esse mago, ou para criar uma situação. Tá? Então, existe os caras que vão escravizar espíritos, e são espíritos que vão fazer, e existem magos mais elaborados que vão criar formas, pensamentos para fazer esses serviços. Tá? Claro que tem serviços que formam pensamento não consegue fazer, tem serviços que formam pensamento não consegue fazer. Existem outras maneiras de formas de pensamento, que é, por exemplo, a imagem de Jesus. É interessante porque tantas pessoas criaram aquela imagem de Jesus. É claro que Jesus não é aquilo, né? Porque ninguém estava lá com a máquina fotográfica, não fizeram um retrato falado na época. Então, o que a gente tem é somente imaginário de Cristo, não é Cristo. O que a gente tem é imaginário de Maria, não é Maria. Então, uma Maria que pode aparecer, ou um Cristo pode se manifestar, sendo uma forma pensamento. E aí, seres grandes como Cristo e Maria, além deles conseguirem ter
né? Eles conseguem animar essas formas, esses pensamentos. Não quer dizer que não pode ser uma forma de pensamento crística negativa, aí o Cristo não vai ter como ele animar aquilo, né? Porque está em outros registros, em outra reverberação, né? Porque, por exemplo, uma igreja que faz um Cristo vingativo, né? Vai te queimar no fogo do inferno. Aí ele cria uma forma de pensamento de um Cristo mais, né? Aí esse vai ser animado pelo pensamento daquelas pessoas, né? Então, quando alguém de um outro tipo de visão crística não vai alcançar aquela, não vai ser vista, não vai ver aquela forma de pensamento de Cristo carregada por aquela outra egrégora. E isso é muito interessante, porque algumas formas de pensamento são tão antigas que elas criam uma certa inteligência artificial, mas é como se fosse um pequeno instinto mesmo, uma programação, tá? E elas podem ser saídas. E você tem formas de pensamentos criadas por sons e energias mentais. Então, por exemplo, você está numa rave, né? Aquele áudio vai criar uma forma de pensamento. Quem tem evidência às vezes conseguem ver. Um dragão, um isso, um aquilo, várias televisões. Tem vários tipos de forma de pensamento, cada vibração e mentalização ele vai criando. Por isso que quem entende consegue, inclusive, tirar força de coletivos assim. É muito interessante. E podem ser formas de pensamentos naturais também. Por exemplo, você está num rito onde indígenas estão cantando, onde os tibetanos estão cantando, onde os brasileiros, qualquer pessoa está cantando uma música mais altiva, ela vai também poder criar uma forma de pensamento. E aí é muito interessante que a vibração da forma de pensamento vai muito mais longe do que a do som. Então, por exemplo, eles estão cantando ali para arara e de repente forma uma arara de energia azul gigante que pode voar ali por não sei aonde. Isso é o que a gente faz aqui na Umbanda também. Nem tudo que a gente vê aqui é espírito, algumas coisas são formas, pensamentos. Então, às vezes, quando eu vejo uma Oxum, né, cada cultura vai ter uma imagem de Oxum, mas eu vejo uma forma, pensamento que está mais perto, mais próxima do meu repertório. Ou não, só vejo uma imagem onírica mesmo, tá? E aí você tem formas, pensamentos, por exemplo, muito curiosas, que são criadas através da injustiça. Como assim, meu pai? Você tem raiva de uma pessoa, você acusa essa pessoa de várias mentiras. Fulano é isso, fulano é aquilo, e começa a espalhar isso. E aí você começa a criar uma forma de pensamento, porque as pessoas começam a acreditar, só que essa energia não vai para aquela pessoa porque ela não é justa. Então você chamou ela é uma mentirosa, uma traidora, uma sei lá. E a pessoa não é nenhuma mentirosa, nem uma traidora. Então, essa energia foi lançada no mundo e não teve receptor. Não teve ninguém que mereceu aquilo, né? Aí, o que vai acontecer? Aquilo vai criando uma forma de pensamento com a mesma forma da pessoa que você está querendo inventar contra ela. E essa forma de pensamento começa a te assombrar. Então, eu falei que fulano era isso, que fulano era aquilo. Aí eu começo a ver a fulana sendo aquilo mesmo, em forma de pensamento, ela vai me encher o saco no astral, vai me encher o saco. Eu crio meu próprio inimigo em forma de pensamento. Isso às vezes acontece com pessoas famosas também. Você cria formas de pensamentos das pessoas famosas. Que eles querem, é fácil às vezes sonhar com um famoso, encontrar, às vezes você encontrou mesmo astralmente, mas não necessariamente com ele, com uma forma de pensamento dele, né? Então, deuses, né, que perdem força, imagens divinas que perdem força, foi porque a forma pensamento, que é aquilo que está mais pertinho de nós aqui, né, que a gente vai criando para além, elas vão perdendo força. Então, é curioso que Deus criou, os deuses criaram a gente também criou os deuses, entende? Porque a gente coloca forma nos deuses e os deuses vão usar a força pensamento, a forma pensamento que mudou aquela imagem e ele vai animar e usar aquela forma de pensamento como um mensageiro, né? E o próprio eu, o seu Deus interior, o seu coração, vai mandar mensagens para você
através dessas formas pensamentos também, certo? Então, Oxum não necessariamente é aquela super arredondada e tal, e nem aquela que é com aquela saiona. Isso são formas pensamentos, mas formas de pensamento são reais, né? E aí eu posso ser animada pela energia de Oxum, certo? E você vai ter o que a gente chama de miasmas, que parece às vezes umas formas pensamentos, insetos, larvas astrais, né? Assim como aqui, o excesso, já peguei o alimento está estragando, ele está soltando energia. E por isso que cria-se larvas, vida se alimenta daquilo ali, né? E isso acontece astralmente, só que não é vida, é como se fossem pequenas larvas, formas, pensamentos, que elas são como se fossem mini caos, e elas se alimentam de energia negativa. E aí ela vai criando aquelas larvas, aqueles insetos, aquelas imagens astrais que parecem ser animais, mas não são só energia. Tá? Isso que é doido, porque a matéria mental ela é realmente animável, entende? E às vezes quando ela não é animada verdadeiramente, ela pode se autoanimar nessas coisas assim, virando uma larva astral, um negócio, ou positivamente, virando um negócio lindo, uma arara voadora que chove bênçãos nos lugares, certo? Alguma dúvida? Porque aí vocês podem talvez fazer uma pergunta sobre isso para encaixar e ficar completo. Sim, sobre uma pessoa está passando por um problema e ela fica pensando nesse problema direto, sem parar, num lugar específico. Essa própria pensamento fica na pessoa ou fica nesse lugar? Aí não vira necessariamente uma forma de pensamento, vira um campo quântico, um campo sincrônico. Por isso que não é legal criar um campo gravitacional de sincronicidades negativas. Então, se eu tenho pensamentos negativos, eu não crio uma forma pensamento, eu crio um campo sincrônico quântico. E aí eu posso atrair aquela mesma sintonia densa, né? E o contrário também é verdadeiro, certo? Aí não seria uma forma pensamento, a não ser que eu crie um bicho-papão. Então, por exemplo, o bicho-papão, o bicho do armário, o bicho debaixo da cama, são formas, pensamentos. Imagina, por isso que essas lendas urbanas, elas às vezes aparecem, principalmente para as crianças que estão com um véu até os 9 anos bem mais fino. Então, elas veem isso como vão criando formas, pensamentos desses pesadelos, né, infantis. E depois eles vão perdendo força, porque se você não acredita mais naquilo, você também não vê, né? Então, pensamento negativo não necessariamente cria forma pensamento. Pode criar campo quântico, certo? E alguns criam, principalmente quando existe um personagem, a criação de um personagem, você está criando um personagem. Eu posso criar uma forma pensamento para eu incorporar. O que é a constelação familiar? É como se eu incorporasse uma forma de pensamento vindo da consciência daquele constelado que criou um personagem sobre o meu pai, um personagem sobre a minha mãe, um personagem sobre mim, só que é sobre o inconsciente dele, que vê muito mais do que o consciente, certo? É isso. Por exemplo, diferente da energia que a pessoa sente, minha casa está pesada, eu estou cansado, minha vida não está indo para frente, né? Você tinha falado sobre as dicas de defumação, velas. E nessa forma de pensamento, o que ele pode dissolver? Apesar que pode ser difícil para uma pessoa definir, isso aqui é um obsessor, isso aqui é uma forma de pensamento. As pessoas às vezes não sabem o que é isso. Forma pensamento você não pode sintonizar, certo? Então, por exemplo, se eu não fico vendo filme de terror, eu não vou ver formas de pensamento de terror. Se eu não vou ficar escutando músicas, baixarias assim, tremendas, eu não vou atrair formas e energias sincrônicas e campos gravitacionais de energia e baixarias tremendas. Se eu vejo uma forma de pensamento, a forma de pensamento ela é como se fosse um ego. Sem superego, sem inconsciente, sem alma, só o ego. Então, quando você olha para ela e você
é como se fosse um grande narcisista e você é um charlatão. E você mostra para ela que ela é um charlatão, quando você sabe que é um charlatão, que não é real, ela entra em pânico e ela pode até se desfazer. Que ser não criada mais, né? Pelo menos não faz mais diferença para você. Agora, quando é uma forma de pensamento criada por um mago, com uma intenção, aí você faz quase como um espírito, porque é uma inteligência artificial mais poderosa. Então, você tem que desarticular o esquema. Sabe esse filme que tem aqueles robozinho, aqueles clones de robozinho lá na Guerra das Estrelas? Forma de pensamento, tem uns magos que fazem aquele tanto de robozinho. Aí você tem que ir lá tirar, desfazer os robozinhos. O que é? Eu sei do que a energia dele foi feita. Eu, como Pai Francisco, mago também. Então, eu sei desarticular e virar uma molécula só, não mais programada, né? E aí perde a forma, porque a forma é a programação, né? Sabe qual que é o grande poder das trevas? Nos fazer medo, nos fazer acreditar em coisas negativas, nos assustar. Por isso que elas criam formas, pensamentos. Porque não é sempre que a gente tem uma alma realmente que está decrépita e... Mas eu posso criar uma forma de pensamento assustadora, entende? E criando coisas assustadoras, né, eu enfraqueço o ser. Aí, de repente, tem medo de andar no escuro. E quando eu tenho medo de andar no escuro, eu já sintonizo com medo, eu já baixo a minha guarda. Então, eles tentam fazer com que a gente se fragilize. Então, não precisamos ter medo de forma de pensamento, não precisamos ter medo de espíritos. Uma vez que está consciente do que existe ali, a autoridade do bem sempre resolve. Existe a autoridade do bem. Então, eu conheço mães de santo que têm medo de espírito, eu fico assim, acho tão engraçado. Helena, tudo bem que ela não acreditava em espírito, né? Então é mais fácil você não ter medo de uma coisa que você não acreditava. Mas depois que ela viu os espíritos, e aí ela achou bacana, falou, que interessante, né? Mas é gente como a gente vai começar a ter medo de gente, tem gente que tem medo de gente também, né? Não precisa ter medo, porque é muito mais fácil você resolver um problema com um espírito do que um problema com um vivo. Porque a autoridade do bem sempre funciona no mundo espiritual. Já no mundo aqui, nem sempre, né? Então, não precisa diferenciar necessariamente. Mas dá para diferenciar, tá? Imagina um robozinho. Às vezes, as formas de pensamentos também, elas não criam rosto. Principalmente essas que são feitas em muito, né? Que o cara mandou várias, assim. Elas não têm rosto. Então, elas não têm calor. Elas não têm muito sentimento. Elas têm, elas são um personagem mesmo. Entende? Então, nem hora que você percebe que é fake, você percebe que é uma máscara. E aí vai num estudo mesmo e da sua capacidade mediúnica de visão, de sentir. Mas se você não tem clarividência e está sentindo só a presença, é claro que a presença de um negócio denso de verdade vai ser mais que de uma forma de pensamento. Mas você sentindo essa densidade, não tendo esse paladar, não vai fazer diferença se é uma forma de pensamento ou uma entidade, né? Às vezes a forma de pensamento ela só vai ser programada para correr de um Exu e de um mago, porque Exu também sabe fazer magia. Mas de reza, às vezes nem bate nele muito, entendeu? Vai partir porque vai ter uma onda ali na qual ele não vai conseguir, mas ele não vai ter medo de reza, porque ele não tem sentimento exatamente. A forma de pensamento não tem raiva, né? Agora um espírito tem. Aí você vai sentir aquela raiva, né? Aí sentir aquela tristeza. É isso, a grande diferença é que essa inteligência artificial não tem tanto sentir. Ela é a representação de uma coisa, vamos dizer assim, né? Mas é só representação, com o paladar, com o tempo, você vê. Mas para lidar com isso, não precisa saber se é espírito ou se é forma de pensamento.